o endividamento das famílias, é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco Ronaldo Silva Lins, que é conselheiro do Corecon DF, o Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, vamos entrar um pouquinho nos gastos médios da família brasileira. Segundo dados do IBGE, da POF, né, a pesquisa de orçamento familiar, aplicada durante os anos 2008 e 2009, o Brasil, o gasto médio mensal da família brasileira é de R$ 2.626,31. No Sudeste é de R$ 3.135,80. No Sul, R$ 3.030,44. No Centro-Oeste, R$ 2.591,14. No Norte, R$ 2.006,80. E no Nordeste, apenas R$ 1.700,26 de gasto mensal. O que é que a gente pode concluir a respeito desses gastos mensais da família brasileira? Bom, está diretamente ligada à renda per capita, né? Podemos observar aqui que o Sudeste e o Sul tem o custo médio mais alto, né? Então, realmente direcionado à renda per capita, ou seja, o maior grau de desenvolvimento da região. Não tem outra análise, né? Enquanto Norte e Nordeste, a renda per capita menor, obviamente, né? Receita menor e o próprio desenvolvimento da região. É claro, quando a gente fala em gasto médio de R$ 1.700 por família no Nordeste, a gente está usando aquela metáfora da média. A média. Só põe as pernas na fornalha, a cabeça na geladeira, a média vai dar num umbigo. É verdade que tem milhares de famílias brasileiras que vivem abaixo do salário mínimo e nível de miséria. Abaixo da nível de miséria. Professor, aqui na questão do rateio das despesas das famílias do Brasil. Na década de 70, as famílias gastavam aí com alimentação 33,9% da sua renda familiar. Em 2008, 2009, a despesa com alimentação caiu de 33,9% para 19,8%. Os transportes, que ocupavam 11,2% dos gastos de uma família, pularam para 19,6%, cresceram. Como você avalia esse número aí? Bom, quer dizer, houve uma queda acentuada na alimentação. Na alimentação, né? E um crescimento quase dobrou do transporte. Quase dobrou. Por que isso, né? Essa é a grande pergunta. Por que o brasileiro está se alimentando, assim, de uma certa forma, mal? Né? Será isso ou a renda aumentou tanto que a proporção do que ele gasta em alimentação porque o alimento é inelástico, né? É um tanto inelástico. Não pode ser isso também? Arroz, feijão e tal. Não. Na verdade, o preço inelástico aqui da alimentação pode ter, sim, sentido, porque, na verdade, a alimentação ela vem caindo. O tomate mesmo, nos últimos 5 anos, ele veio a custo zero. Tá? Vou falar o tomate porque eu fiz uma pesquisa recentemente, então, dos últimos 5 anos, tá, ele praticamente está a custo zero. Então, ou seja, não é que a alimentação... Custo zero como? Ele saiu para a cesta, para a mesa do brasileiro, praticamente a 1 centavo. O tomate, né, o quilo do tomate, né? Mesmo que você compre esse tomate a 12, 13 reais o quilo, o custo dele vem baixando muito. Então, alguns alimentos estão baixando muito, né? Custo na composição da alimentação, vamos dizer, da refeição. Não vou dizer o tomate, exatamente, vamos corrigir, né? Com relação à alimentação, tá? Vamos dizer, o PF, o prato feito, esse custo vem baixando muito. Tá? O que você comprava, a carne, vamos supor que você comprava a 12 reais, 13 reais há 5 anos, você está comprando a 7. Então, esse custo ele vem baixando para a alimentação do brasileiro. Pode ser a grande explicação aqui. Ou seja, com a própria estabilidade do país, os alimentos ele vem caindo, o que não vem com o transporte. Tá? Ou a própria gasolina vem subindo. Transporte, segurança, ele não vem aumentando. Vai morando mais longe. Morando mais longe. E falar em moradia, a habitação, ela manteve, segundo essa pesquisa, ela manteve o índice de 35,5%. Quer dizer, o brasileiro gastou 35,9% do total da despesa. Praticamente o mesmo nível verificado há 5 anos, que era de 35,5%. Quer dizer, então é alto, né? O gasto é 35,9%. Mas é estável, né?
Mas É estável. É Mas estável. 36% do que ele ganha vai para a habitação. Isso é verdade que ele continuou comendo mesmo e gastou menos, é sinal que, como ele passou a ganhar mais, ele está gastando mais em habitação. Dentro do volume da renda. Ele está morando melhor. É. Né? Então ele continua morando, gastando o mesmo percentual, mas morando melhor, morando mais perto do serviço, morando mais perto de onde ele tem as suas atividades. Né? Então eu acredito que essa moradia aqui, tá, está no mesmo patamar, mas é em relação ao que ele está ganhando, aumentando o seu poder de pagamento e economizando em alguns outros fatores. A questão da educação. Os dados com a educação, em termos de Brasil, houve um comprometimento de gasto com a educação de 3%. E no meio rural de 1,3%, que é muito baixo no meio rural, o comprometimento com a educação. Isso mostra o quê? É o custo da educação que é menor porque houve uma expansão da rede pública, ou de fato houve uma dificuldade de acesso à educação para termos um índice tão baixo de 3% de comprometimento da renda na educação? Existe um ditado: dá o pão e a educação. A educação está se dando pão, a educação não. Essa é a grande verdade. A educação no país não está sendo priorizada. A educação no país, ela está muito abaixo do que ela poderia ser. Como esse índice aqui é decrescente, o que é que está acontecendo? Estão dando pão para o povo, mas a educação está sendo deixada de lado. Hoje nós temos um problema muito sério de capacitações, de educação no entorno, a educação na parte para a criança. Então, a educação ainda é, sim, uma prioridade para o governo. Esses números da educação são mais graves ainda, porque antes, nesse período anterior, se gastava com educação 4,1% do orçamento familiar. Caiu para 3%, como o Elival já assinalou aqui. Ou seja, a educação, a gente sabe que as famílias, para aumentar o nível de educação dos filhos, não é só a escola, a escola primária, vem cursos de reciclagem, porque a modernidade vai colocando isso. Então esse número mostra uma gravidade, que ele diminuiu o que gastava com educação no momento da sociedade que se exige gastar mais com educação. Então isso vai bater com outro número lá embaixo, que diz que quem tem, a casa que tem pelo menos uma pessoa com curso superior, a renda familiar vai a R$ 4.296 e a casa sem ninguém com curso superior cai a R$ 1.659. Estamos falando em média, porque na realidade isso cai lá embaixo ainda. Então, se as famílias brasileiras que aumentaram a renda, de alguma forma aumentaram a renda, diminuíram o gasto com a educação, a situação da educação está cada vez mais dramática. Então, como você avalia essas questões aí? Bom, eu falei inicialmente. Realmente a educação está se deixando de lado. No entorno, nós temos um problema muito sério, em torno de Brasília, né? Um problema muito sério. O jovem hoje, ele está na rua, ele não está na escola, ele não está fazendo curso de capacitação, os cursos de capacitações que tem que fazer. Então, o nível de trabalho, o nível de salário dele está caindo, tá? Nós estamos em plena questão política, plena campanha política. O que se mais fala hoje aí são as capacitações dos jovens do entorno de Brasília e em Brasília. Bom, se isso for posto, realmente for aplicado, esse número vai cair, esse número vai aumentar. Mas, infelizmente, hoje, a educação ela está muito a desejar. Tá? Então, o nível realmente de salário que vem caindo, do nível médio para o nível superior, exatamente aqui, nesse índice da educação, das capacitações. Como você bem falou, não é só a criança estar na escola, primeiro grau, segundo grau, tá? São nos cursos de capacitações, tá? São nos centros de capacitações, são nas escolas profissionais, né? Escolas especializadas, né? Para capacitar esse jovem para o mercado de trabalho, que uma coisa vai levando a outra. Se o jovem não tem educação, não é capacitado, ele está à margem de trabalhar. O Estado não entra e a família também não investe. Não investe. Ou seja, esse é um binômio meio explosivo. Explosivo. Então, a tendência é nós termos nossos jovens a chegar à maturidade aí, sem um mínimo de condições de trabalho e sem emprego, obviamente, né? Então, é um dado muito preocupante. O que é que o senhor recomenda em termos de nível de poupança? Quanto que é uma família, para não ter sustos e grandes problemas na sua vida financeira, deve economizar mensalmente
para poder ter um orçamento equilibrado? Pelo menos 30%. Pelo menos 30%. 30% do ganho, tá? Isso do ganho bruto ou líquido? Do ganho do líquido, né? Vamos falar em líquido, né? Porque bruto, existe muito desconto, aí então você não sabe, né? Falar do líquido. Vamos por R$1.000. Você tem que se enquadrar em R$700 para se manter a sua alimentação, seu transporte, o seu dia a dia. E os 30%, os R$300, você tem que obrigar não, mas tentar economizar esses 30% do salário. Isso não é coisa de economista não, professor? Porque se eu chegar para uma família, numa Ceilândia aqui de Brasília, qualquer cidade, e falar que tem de economizar 30%, eu tenho para mim que nem hoje família de classe média consegue economizar isso. Não tem algum parâmetro errado desses cálculos, não? Ou seja, é possível, em algum lugar do mundo, as famílias conseguem economizar 30% de sua renda? É possível sim. Não só coisa de economista, né? Mas esse parâmetro de 30%, tá? Por que 30%? Por que 30%? Porque você vive com 70%, a média de 60%, 70% do seu salário. Vamos lembrar do nosso primeiro salário. Mas sem habitação, porque só habitação já leva 35%. Não, 35% de habitação, vamos botar 25% de imposto, né? E 20% de alimentação. Nós temos aqui quanto? 60%, 60%. Sobra 10% em termos de transporte. Aí transporte. Aí faltou dinheiro. Já entrou na dívida. Já entrou na dívida grave. Tá. Vamos tentar explicar esse 30%. É uma questão de se habituar, é questão de orçamento, de planejamento. Você tem de cortar mesmo, não tem jeito. Não é cortar, é planejar. Essa ideia de cortar é uma ideia, vamos dizer, até errada. Você não tem que cortar nada, você não tem que deixar de ter seu lazer, ou não tem que deixar de fazer seu vestuário, comprar sua roupa. Não tem. Você tem que se planejar, você tem que se organizar financeiramente para que sobre algum dinheiro. A ideia que nós temos hoje, as pessoas têm a ideia seguinte: eu recebi, eu vou gastar. Não tem que gastar. Você tem que guardar alguma coisa. Quando eu ponho a média de 30%, até o limite de 30%, não é 30%. Eu guardar pode ser um investimento, ou seja, ele pode comprar uma coisa que ele tenha liquidez. Ele não precisa pôr necessariamente dinheiro no banco. Exato. Esse é um bem que ele possa dispor desse bem, se por acaso ele precisar. Essa questão de liquidez é muito interessante, né? Porque uma casa não tem liquidez. Demora para vender, né? Você tem um carro, não tem liquidez. Você até vende, mas você está perdendo dinheiro. Então, quando eu falo, eu cito até 30% dessa receita, está dentro do planejamento. Então, você vai se habituar a planejar, a gastar menos, mas com a mesma qualidade que você vinha tendo antes na sua vida. Tá? Porque muitas vezes se confunde, tá? Eu não vou gastar, eu vou ter que cortar gastos para que eu possa ter algum dinheiro. Não, você não tem que deixar de viver para ter dinheiro. Você tem que viver com o dinheiro que você tem. Tá? Mas desde que você saiba gastar esse dinheiro. Tá? É uma equação meio complicada. A família mas conseguiu. A família conseguiu a muito custo aí, mesmo com a descrença do Davi, conseguiu economizar 30%. Aí o que fazer com esse 30%? Investir. Quais são as melhores opções que ela dispõe no mercado? Na verdade, é investimento. Para que esse dinheiro? Para uma futura, vamos supor, economizou 30%, né? Uma eventual necessidade, uma doença, você ter alguma coisa guardada. Tá? Surgiu a oportunidade de comprar um imóvel, tá? Uma pessoa está apertada e quer vender um imóvel, você investe. Tá? É para investimento. Investimento no sentido não só de aplicação financeira, mas investir na própria vida, investir com novas ideias, com novos caminhos, né? Professor, a gente já está quase caminhando aí para o final da entrevista. O senhor trouxe aqui para a gente um livro aí, edição do autor, portanto não tem editora, edição do autor, muito bem editado, Superendividamento e Finanças Pessoais, que é um tema muito caro ao senhor. E com um subtítulo, Livre-se do superendividamento e equilibre suas finanças pessoais e familiares. Isso muito chefe de família que percebe que a mulher está escondendo o crédito consignado, ou ele mesmo está escondendo, um livro desse pode realmente ser muito interessante e tal. Fale um pouco desse livro, como que o senhor produziu, o que ele traz, como ele vai ser disponibilizado para quem quiser adquiri-lo,
quando ele estará disponibilizado, se vai estar na internet, se não está. O senhor poderia falar sobre essa obra do senhor aqui? Tá. Bom, esse livro foi no decorrer dos meus 20 anos de mercado financeiro aí, né? Trabalhei em banco, com alguns clientes que eu tenho hoje super endividados, né? E que a gente vem fazendo um trabalho em cima desses clientes, né? Primeiro no banco. Então, o que eu observei durante esses 20 anos de mercado? As pessoas começam a consumir desenfreadamente. Ela não tem ideia do que ela está gastando. Então, são diversos fatores que fazem com que ela fiquem super endividadas, né? Então, o livro trata inicialmente alguns conceitos econômicos, como renda, juro, lucro, poupança, básico, a leitura poetizada, vamos dizer assim, né? Eu faço alguma relação com o dinheiro, como é que você tem que tratar o dinheiro, tá? Tratar as crianças, tratar os bichinhos de casa, se você pode ter animais em casa, se pode não ter, quantos animais você pode ter de casa, aquelas moedinhas que você joga fora. Desce esses detalhes? Desça esses detalhes. Isso analisando pelo lado do custo. Sempre lado do custo, sempre lado financeiro das famílias, tá? Do lado, tá? Cito o que é um cheque especial, um cartão de crédito, desconto em folha. Então, esses são tópicos que eu trato dentro do livro, né? E até chegar ao ponto de como é que a pessoa vai sair desse superendividamento. Esse livro trata mais de superendividados, né? Então, senso de utilização, como é que essas pessoas podem começar a sair? Senso de utilização, de limpeza, de asseio. Mas limpeza, asseio, sim, claro, né? Imagina uma mesa completamente tumultuada. Você não consegue trabalhar, não consegue produzir. Uma geladeira completamente suja, né? Vai fazer um almoço, abre várias vezes a porta da geladeira. Olha o consumo de energia, olha o desperdício aí. Então, eu trato desses assuntos básicos. Todo mundo sabe esses assuntos, só que não põe em prática, né? Então, eu defino, após essas definições, tá? Eu venho passo a passo como é que a pessoa pode tentar sair, sugestões. Se a pessoa conseguir, através dessas sugestões, seguir... Dá uma sugestão dessa. Sumir com gato não, né? Sim. Não, sério. Se for muito caro... Sério, né? tem pessoas que têm 10 cachorros em casa. A custo médio de manter um animal, um cachorro em casa, é média de R$300. Vezes 10, 3 mil. Um animal. Um animal, 3 mil. Não estou dizendo que vai matar todos eles, né? Mas deixa só um cachorrinho. R$300. Então você economizou quanto aí? R$2.700. E distribui para os amigos e a família o restante. Não? Crianças, né? Um assunto interessante, crianças, né? Criança, dificilmente você nega um presente para ela. Por que você tem que dar o presente sempre para o filho ou para a criança? Você tem que ensiná-la que aquele dinheiro daquele brinquedo poderia ser revertido em outra, para o estudo dela, por exemplo. Presentear sim, tá? Ou dar uma mesada para ela, falar com que a mesada fique o dinheiro que ela possa gastar. Tá? Então, finalizo aqui com sugestões de como ela possa sair desse superendividamento. Tá? Sendo definir objetivos, levantamento de dados. Como que pode adquirir esse livro? Olha, esse livro está disponível pelo site, tá? Pelo meu e-mail, ronald.lins@gmail.com. Tá? Estou lançando esse livro a próxima semana, tá? E no site www.arcef.com.br. Se a pessoa ler esse livro do senhor, com certeza ele vai pelo menos reorientar um pouco seus passos nos gastos, vamos dizer, exagerados. Ele muda de ideia. Ele realmente toma uma decisão de não gastar tanto, que eu acho que é o primordial. É tomada de decisão. Tomada de decisão e planejamento orçamentário, familiar e pessoal. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo economista Ronald Silva Lins, do Conselho Regional de Economia, o Corecon DF. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.